Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Friozinho aqui no sul, né? El Ninho, efeitos de El Ninho. Vamos dar continuação à nossa leitura, nosso estudo, sem muita demora, sem muita delonga, né? Muito obrigado. Para quem não me conhece, Eduardo Flores, Eduardo Espiritualista, ao nosso querido amado programa do Spotify, Vamos Falar com Jesus. Sejam todos muito bem-vindos em todos os streams, em todos os lugares. Os que me conhecem, os que estão ao vivo comigo, né? Os que me conhecem pessoalmente, os que convivem comigo, amigos, colegas de trabalho e pessoas afins. Ou seja, todo mundo. Bora para mais uma leitura, madrugador. Olha lá. Mais bonita, né? Salve, salve, salve. Bora lá. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo do Novo Testamento. Nós estamos na página 200. Faltam só 400. Faltam só 400. Lá no começo faltava 600. Agora falta só 400. Viu? E nem tá doendo, né? Vai que fica beleza. Então, página 200. Da onde o Eduardo tira isso? Como eu sempre gosto de explicar aos amigos, aos irmãos. E eu convido aos irmãos, às irmãs que leem, que estudam, assim como eu, como nós devemos fazer. É lá no Evangelho de Mateus, mais precisamente, anote aí. Pegou a caneta? Caderno? Abriu sua Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o 23. Você também pode encontrar essa passagem que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 22 até o 27. Que capítulo é esse, Eduardo? Fala de uma vez. Bom, o título aí no Face já está para os nossos irmãos, mas aqui no Quai são cortes, né? E no Spotify será amanhã, que eu vou postar, porque hoje eu não pude, tive compromissos. O anúncio do Calvário. Bora lá? Sem mais delongas? Eu vou ler, é curto, acho que não vai dar meia hora, hoje vai ser rapidinho. Bora lá? E começou a ensinar-lhe que é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e ser rejeitado pelos escribas. É necessário que o Filho do Homem seja morto e levantar-se depois de 3 dias. Jesus falava sobre o assunto abertamente. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Bora lá? Isso é que você vai encontrar na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21, 23, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22 e 27. Esse é o texto que você vai encontrar. Agora vamos esmiuçar, vamos ler atentamente? Bora lá? De novo, Eduardo, de novo. Bora lá. E Jesus começou a ensinar-lhes que é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas. Né? Quando Jesus falava o Filho do Homem, Jesus falava nele mesmo, mas na terceira pessoa. Né?
pela humildade dele, né? Ele não diz eu. Não, ele diz, o filho do homem. Quando o filho, tem que falar do filho do homem, né? Precisa ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Ser morto e levantar-se depois de 3 dias. Bom, o levantar-se nada mais é que erguer-se, né? Ressurreição. Né? Morto, renascer de novo. Mas aqui tem uma coisa. Por que Jesus disse que é necessário? E como nós aprendemos, e o tempo nos mostra, né? Por mais que pareça absurdo, por mais que pareça contrário à lei de Deus, contrário ao amor de Deus, mas sim, nós temos que experienciar algumas dificuldades, algumas dores, alguns tormentos, algumas contrariedades em nossas vidas. Parece incoerente, né? Parece que Deus não vai nos amar, que é um pai que não nos ama. Mas pelo contrário, aquele pai, aquela mãe que ama, às vezes, e na maioria das vezes, estou falando na parte terrena, tem que dizer não para o seu filho, para sua filha. Tem que dar um limite para o seu filho, para sua filha. Tem que ensinar através da contrariedade, da não realização de um determinado desejo do seu filho, da sua filha. E tu acha que um pai e uma mãe terrenos, igual eu e você, vocês acham que quando um pai repreende, quando uma mãe nega o desejo de um filho, de uma filha, sabendo que não é o momento, sabendo que a filha e o filho não estão com a mentalidade pronta ainda, preparada, porque você, em sã consciência, não vai dar um carro, uma moto, né, para uma criança de 10 anos. Ou vai? Não, né? Porque a criança de 10 anos, ela vai querer. Só que o querer não basta. Ela tem que estar preparada, ela tem que ter consciência dos perigos, que vai ter que usar os EPIs, que vai ter que usar cinto de segurança e papapá. E criança de 10 anos, nós sabemos que não está com a formação ainda completa. E para Deus, para Jesus, eu e você, estamos no máximo, pré-adolescentes. Nós temos 14, 15 anos. Ainda estamos com a mentalidade e o coração em formação. E aí, por isso que muita coisa que a gente pede para o nosso paizinho lá do céu e para o nosso irmão, muita coisa não nos é concedida na hora. Eu peço ganhar a loteria desde os 15 anos. Não ganhei. Talvez não é o momento, né? Talvez se eu ganhar, vou botar tudo fora. Vou gastar em mulheres, iates, carros, relógio de ouro, correios, status, humilhar meus irmãos. Então, talvez não é o momento. Quando eu compreender, quando eu entender que talvez se ganhar é para ajudar a mim e a família e a todos em humanidade, aí talvez o pai me entrega o presente. Talvez. Mas juntando assim toda a humanidade, né, a idade mental, a idade da humanidade é 15 anos de idade. Então nós não estamos. Então Jesus diz, é necessário nós passarmos, nós temos limite. E como é que a gente tem limite? Só com a dor. Enquanto eu não sinto dor, por exemplo, não estou, gente, né, não se preocupe. Mas, enquanto eu não sentir a dor do dente, eu não vou arrancar o dente. Ela não é. Enquanto eu não sentir dor no dente, para que eu vou ir no dentista? Ou geralmente não vou, né? Deveria. Mas vou dizer assim, aquela pessoa que nunca vai.
Então, quando vem a dor, aquela dor que ixi, aquela dor insuportável, que incomoda, aí eu vou no dentista, né? Porque se não vier a dor, se a dor não existir e, e, e o dente apodrecer e tiver toda a inflamação, todas as coisas ruins, mas eu não sinto dor, não tenho sofrimento, eu não vou tratar, eu não vou tomar remédio, eu não vou tomar anti-inflamatório. E isso vai ter consequências lá na frente. Vou morrer. Então por isso que Deus, por amor a nós, permitiu e permite que a dor, que a desilusão, ela ainda exista. E que de tempos em tempos ela venha até nós. Porque a dor de uma traição, a dor de uma separação, a dor de uma perda de um ente querido, a dor de doença, do corpo, dor da desilusão, da decepção, ela nos fere, ela nos machuca, sim, a gente chora, sim, a gente sente tudo dentro, sei. Mas ali a gente extrai, ou deveria ser assim, né? Extrair grandes ensinamentos, grandes orientações que o nosso pai está dando. Assim como o pai e a mãe terreno dão uns castigos, né? O cantinho do pensamento. Né? Foi muito no cantinho do pensamento, era muito sapeca. E muito desbocado, né? Corrigir os adultos. E, e quem é da geração dos anos 90 sabe que os pais não gostavam de ser corrigidos. Mas a nossa geração veio para isso, né? Assim como os de agora, os pequeninos também são inteligentes, coisa, a gente veio para isso. Ah, é? Fica falando esses nomes aí, é só atrai o bicho. Porque a minha geração, né, tinha a minha geração de adultos, enquanto era criança, quem machucava o dedo, batia o dedo naquilo, caía, virava o leite, o que dizia? Virava o leite no fogão. Demônio, Satanás. Aí eu com 9, 10 anos, como a minha geração veio para isso, né, nós viemos para isso, né, nós quarentões, a gente corrigia, né? Eu corrigia, eu era criança chata. Se eu sou um adulto chato, gente. Imagina, cara, imagina criança. Agora pior. Porque criança não tem limite, né? A gente não pensa. Isso é errado. Isso é errado falar nome. Você não tinha que me dar um exemplo? Cala a boca! Tá de castigo! Mas acontecia, eu tô brincando, acontecia. Então, vai precisar de limite para me aprender, porque eu estava até hoje, eu ia chegar uma pessoa e você é errado, você é pecador, você é pecadora, você vai pro inferno, você vai pro... Ah, você tá no céu, você tá com... Não, você tá no... Não, eu olho, sei, mas é a vida da pessoa, é o livre-arbítrio da pessoa, é a escolha. Mas eu aprendi com os limites que minha família me deu quando era bebê, criança, né? O famoso cantinho do pensamento. É o castigo. É que gubertizaram, né? Tudo foi gubertizado pelo a família dos Zeus, né? Gubertizaram. Então, castigo virou cantinho do pensamento. Quem dera fosse isso, né? Então, é necessário. E outra, até para nós entender, né? Quando nós estivermos passando por dificuldades, por rejeição, como Jesus passou, né? Porque Jesus disse aqui, ó, é preciso o Filho do Homem padecer, né? Ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Para quando acontecer tudo isso, traição, sofrimento, dor, doença, humilhações, nós olharmos essa passagem ou lembrarmos, né? E nos colocarmos, deixa eu pegar, e nos colocarmos comparando, do limite, lógico, né?
a Jesus, que a gente pensa, se Jesus, o ser que é e já era, com imensa luz, imensa evolução espiritual há 3.000 anos atrás, filho do homem, filho de Deus, sim, direto, direto. E eu também sou filho, você também é filha. Mas ele é o mais velho, né? Ele é o primogênito. Ele tem algumas vantagens que nós, como filhos caçulas, não temos. Ele pode conversar com o pai. O pai ouve um pouco ele. Para nós não podemos, né, encarar o pai assim como ele encara. Então, se ele, que tem evolução, padeceu por tudo, foi rejeitado pela própria família, pouca gente fala. O seu pastor, a sua igreja, não vai falar. Aliás, eles nem orientam você a ler a Bíblia, mas se você ler com atenção e estudar, página por página, do seu jeito, com o seu entendimento, sozinho, sem precisar gravar lá, você vai entender que quando você é rejeitado, seja por um membro da família ou por toda a família, ou rejeitado pela sociedade, ou rejeitada pelo marido, pela namorada, pelo crush, pelo grupo, por alguém. Que alguém sempre rejeita nós, isso aí é normal. É lembrar que não é exclusividade. Jesus também foi rejeitado pela própria família, seus irmãos, suas irmãs, os tios, as tias, a cidade inteira, Nazaré inteirinha. Os anciãos, que são as autoridades, seriam hoje os prefeitos, seriam os juízes, seriam, as autoridades, os delegados, os que decidiam tudo. Também o rejeitaram. Diziam que ele era maluco, que ele era estranho, que ele era o filho mimado da Maria, né? O caçula, o queridinho da Maria. Está sempre debaixo da asa da Maria, a Maria protege demais esse menino. Que Maria protegia, né? A Maria protege demais esse menino. Então, porque é assim, não mudou nada, não mudou quase nada. Nós mudamos a vestimenta, nós mudamos as roupas, a locomoção, o meio de locomoção e tal, carro elétrico, moto, avião, drone, mas a essência como é que é uma sociedade, como é que funciona a engrenagem de funcionamento de uma sociedade, da comunidade, de vila, de bairro, de cidade, país, né? Cada país, cada nação. Não mudou quase nada. Como eu disse, para Deus, para Jesus, nós recém entramos na fase da adolescência ou pré-adolescência. Estamos lá por 14, 15 anos. Nossa mentalidade e nosso coração está em formação ainda. Então, se faz isso com nós, se faz isso com você pode negar. Mas alguém, no mínimo uma pessoa da família, te acha diferente. A famosa ovelha negra da família. Porque às vezes, mesmo nós sendo bons, perante a maioria da família que não são tão bons e tal, nós somos a ovelha negra. Porque nós escolhemos um caminho diferente. Ou escolhemos a religião diferente da maioria, ou escolhemos um relacionamento diferente do que o pai e a mãe querem. Então tem rejeição. Né? Então, Jesus passou por tudo isso. Não se sinta único, não se sinta única, não se sinta injustiçado, injustiçada por Deus. O que nós temos que fazer, quando nós passamos por essas tribulações, por essas humilhações, por essas perseguições, por essas injúrias, por essas calúnias, é não ficarmos assim, é erguermos a cabeça, mantemos o foco e seguimos.
enfrente. Porque a gente só consegue vencer uma batalha das pessoas injuriando, das pessoas inventando calúnias, das pessoas te maltratando, mostrando a outra face. O que é a outra face? Não é bater, não é bater boca. Não é discutir. Não é devolver soco, tapa ele. Não. É não se deixar abater. É estar sempre de cabeça erguida, focado no seu objetivo e mostrar para aquelas pessoas, ainda que seja família, ainda que seja amigos, colegas de trabalho, sei lá quem for, adapte a sua realidade, que você está bem, que você cresceu, que está procurando crescer materialmente, espiritualmente, na sua fé, mas que você está bem. Que para o inimigo, para a pessoa que quer nos humilhar ou nos humilhou há 1, 10, 20 anos atrás, dói muito mais você mostrar que não adiantou nada falarem mal de você, não adiantou nada te taxarem como louco, louca, autista, TDAH, sei lá o que for, hoje invento outra coisa. É mostrar que você está bem, que você não é nada, mas não é nem um terço das coisas ruins que falam de você. Para quem tem inveja de você, é pior que dar tapa na cara. Porque o tapa, o soco, apanhar, bater, a pessoa toma remédio, né, se recupera e a marca, né, o roxo, sai. Agora, a pessoa tem que olhar para você, ouvir alguém falar, você viu como é que a fulana tá? Quem diria? A fulana tá trabalhando, a fulana tá num relacionamento tão lindo. Só contar coisas boas. Para quem te odeia, para quem tem inveja de você, cada vez que alguém te elogia, cada vez que alguém conta uma história bonita de você, essa pessoa que está elogiando não sabe, nem sabe a história. Vai estar batendo no invejoso por você. É teu segurança, é teu protetor, tua protetora. E você está lá vivendo a sua vida. Então a melhor forma é fazer como Jesus disse. Só que, como diz aqui, assim como você está aí, mas como? Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não deveria passar por isso. Por que não? Por que devemos ter privilégios? Por acaso a minha pele não é igual à sua? Por um acaso eu não necessito tomar água? Eu não necessito me alimentar? Eu não necessito trabalhar? Eu não necessito conviver em sociedade igual a você? Por um acaso eu não necessito de roupa para me proteger das intempéries, do frio, da chuva, do calor, do sol? Exatamente como você, eu, mesmo sendo filho, filha, escolhido, profeta, sei lá o que for, né, de Deus, também necessito. Então, é natural. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E mais provas e mais expiações, né? Então tem que ter resgates. Só que Jesus aqui, diferente de mim, diferente de vocês, ele não tinha nada para resgatar. No caso dele, é diferente. Deus mesmo anunciou, Deus, da boca dele, da voz dele, né? O próprio Moisés, os próprios escritores escreveram, da boca dele. Eis o meu filho amado, que será seu guia e modelo. Então, como o guia, como modelo, o que tinha que acontecer? Ele tinha que mostrar para nós, né? Então, por isso que foi permitido Jesus passar pelo Calvário, pela Via Crucis, né? Carregar aquela cruz chicotada, né? Cuspir na cara, humilhação, risos, deboche, tudo que a gente passa, a gente só não é sacrificado assim, a gente é sacrificado, porque as pessoas debocham, as pessoas riem, as pessoas xingam, as pessoas não gostam da gente, as pessoas acham a gente diferente, estranho, estranha, maluco, maluca,
nem chega perto, se afasta. Então a gente passa pelas humilhações. Mas por que Deus? Porque tinha um cronograma, tinha um objetivo. Era o trabalho de Jesus. Era a missão de Jesus. E a missão dele era deixar um exemplo de como encarar essas situações. Aí me veio Pedro. Mas é igual você, né? Igual nós. Eu também acho que eu também faria isso, né? Não é mestre. Não tem cabimento. Olha quem é o Senhor. O Senhor é o Filho. Predileto. O Senhor tem raio do quê? Nas mãos. O Senhor cura. O Senhor pode mexer com o tempo, né? Trazer chuva, sol, temporal, andar nas águas. O Senhor, não tem porquê. O Senhor não vai. Não se preocupa. Por que Jesus repreendeu Pedro? Vai para trás de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas de Deus, mas as dos homens. Sabe o que é? Sabe o que é? Porque não era Pedro. Era Satanás. É. E por que Satanás queria isso? Porque daí Jesus ouviria Pedro e não se deixaria cumprir a missão de dar um exemplo para nós. Só que ele iria contra o trabalho de Deus, a orientação de Deus. E é assim que o mal quer fazer comigo, com você, com nós, quando nos sugestiona, ou usa nosso pensamento, nossa intuição, ou algum conhecido, alguma conhecida, a nos dar um conselho meio contrário da nossa orientação, do que nós queremos. Tipo, você tem certeza que tá legal? Eu não tô vendo muita gente olhar teus vídeos. Será que não é melhor parar? Olha só, você tá sozinho. Você vai precisou, você tá sozinho. Como é que as outras pessoas têm mulher, têm marido, têm homem, coisa que você não tem? Será que vale a pena? E te começa a colocar dúvidas. Às vezes não é por mal. Às vezes a pessoa está pensando em te ajudar mesmo. Só que nós, espíritas, principalmente os espíritas, a gente enxerga, a gente vê um pouquinho a mais, né? A gente estuda, a gente, na hora já tem algo por trás. É o inimigo usando a pessoa nem sabe, a pessoa não tem culpa, usando a pessoa para plantar dúvida, plantar semente da dúvida, da incerteza, para você desistir do seu foco, do seu plano, do seu desejo, daquilo que você está buscando, vem buscar aí do trabalho, da missão, porque todo mundo tem. Todo mundo tem missão, não é privilégio de ninguém. Então, quando vier a dúvida, faça que Jesus, afasta-se de mim, Satanás. Nós espíritas não diz isso, afasta de mim, Satanás. A gente só diz, não. Respeita a sua orientação, respeita o seu conselho. Às vezes a gente despeide de uma pessoa, né, porque a gente sabe que a pessoa não tem culpa. Mas em casa a gente já pensa, né, sozinho, assim, ou vai no carro sozinho. Eu respeito a orientação, a pessoa deu de coração. Mas eu quero. E entre 2 milhões, porque somos 2 milhões de pessoas olhando, entre 2 milhões, ou uma pessoa, ou 0 pessoa, ainda que só eu olhe de novo para fazer os cortes, eu vou continuar gravando, ainda que seja só eu. Mas nós somos 2 milhões de... 2 milhões de pessoas já conhecem a minha voz, pelo menos por 2 minutos. Que lindo, né? Eu juntando todos os streams. Para o simples trabalhador, trabalhadora, tá bom demais. Eu nem esperava tanto, pai. Tem muito mais pela frente, mas eu nem esperava tanto. Mas digo assim, mesmo que fosse só eu e eu, assim, só eu. Vou continuar. Porque não é o propósito, é o que eu quero, é o que me faz feliz. Então, você sempre pensa assim, se vier muita gente contrária ao seu plano, ao seu planejamento, pense
Será que não é o Daimon, o capeta? Nós somos obsessores. Para tentar você parar, porque a sombra, o capeta, o Daimon, os negativos, e até os vivos negativos que tem, os vitimistas, eles não querem que você salve, que você liberte almas, porque eu sou pescador de almas, você é pescadora de almas. Nós somos pescadores de almas. Nós estamos no mar a pescar. E toda vez que a gente pesca uma alma, que a gente resgata, através das orientações, através dos conselhos, através da experiência de vida mesmo, a pessoa vendo e mudando. Essa pessoa, ela não sabe, mas ela está se aproximando. Jesus está aqui. Jesus está aqui, é essa mão. Qualquer pessoa é essa caneta, está longe. Aí toda vez que você dá uma orientação, dá um conselho de Jesus, e mostra que realmente vale a pena e tal, mudar as atitudes, as virtudes, enfrentar, encarar os problemas com altivez, cabeça erguida, e não se entregar, você está se aproximando, você está trazendo o que ele ouve, aquela mulher, aquele amigo, aquela amiga, o que ele desconhecido, as coisas que você fala, trazendo mais para perto de Jesus. E esse aqui é o obsessor, é o espírito maligno, é o daimon, é não sei o quê, que não quer. Ele fica tentando puxar a pessoa. Quando ele implanta em pensamento a dúvida, o medo, será que eu paro de beber? Será que eu paro de fumar? Será que vale a pena mesmo eu ser uma pessoa boa? Eu ler mais a Bíblia, ou eu ver mais os vídeos, os áudios de qualquer pessoa, ou do Eduardo mesmo, puxar por essa sardinha, né? Fica puxando. Aí essa pessoa fica aqui, né? Mas quando você consegue trazer essa pessoa muda. Essa pessoa começa a rezar mais, essa pessoa começa a ter uma vida mais regrada, essa pessoa começa a ser boa, né? Além de melhorar o aspecto mental, espiritual, a fé aumentar e até a pele, tudo muda e o material da pessoa, essa pessoa se aproxima de Jesus. E você está cumprindo a sua missão, está resgatando, está puxando, né, na rede para Jesus. E aí esse aqui, o mal, que tinha essa pessoa, homem, mulher, criança, qualquer pessoa, sob seu controle, como fantoche, você corta o laço. E aí esse aqui fica bravo. Bravo, pensa bravo, 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 bravo. Aí o que ele faz? Ele vai em outras pessoas e começa a implantar. Fala para ele parar. Se afasta dele. Aí, se a pessoa for fraca, a pessoa se afasta, a pessoa fica com medo. Mas acho que é louco, acho que fala com o diabo, acho que fala com os mortos, isso é louco. Isso não tem nada a ver. Se afasta. Se for fraca, né? Agora, se a pessoa é forte, a pessoa ouve, quando vê essas dúvidas, você pensa esse medo, e continua porque sabe que escolheu Deus, escolheu Jesus. Não eu que sou Deus, eu digo, escolheu Jesus, escolheu a fé. Então, gente, toda vez que vier alguém contrário à sua fé, contrário você ser honesto, honesta de verdade, quando você quer ser mesmo, e você procura ser, você procura rezar mais, falar mais, ter mais intimidade com Jesus, com a sua fé, as dúvidas vêm, as incertezas vêm, as dores vêm, as humilhações vêm, os afastamentos vêm, as pessoas deixam de falar com você. Só que se isso acontecer, as pessoas querem falar com você, ficarem meio assim, é o sinal de Deus que você está no caminho certo, porque só fica no seu caminho pessoa compatível, pessoa que também, mesmo que tenha 10 religiões diferentes, mas estão indo para Jesus. Leem, falam, gostam, procuram do jeito deles, do tempo deles, né? Cada um tem seu tempo de evolução, mas estão procurando encontrar Jesus. Aí se aproxima. Agora, se afastam,
não querem mais sua presença, não ligam mais, não querem sentar perto de você, não querem tomar café com você, não querem almoçar com você. Que tem, né, gente? Tem. Mas ela não bora. Porque eu sei que não é rejeição, é livramento. É como se tivesse alguém dizendo, você não é o palha da sociedade, é que nós estamos te protegendo. Não se sinta diminuído porque ninguém se aproxima de você, ninguém quer falar com você. É que essas pessoas não são compatíveis a você. Mas não se preocupe, nós vamos trazer pessoas compatíveis, que vão conversar com você, que vão verdadeiramente. Porque essas que estão ao seu redor não querem. Então, não se sinta, porque a primeira coisa, quando a pessoa não tem consciência, é: meu Deus, eu sou rejeitado, o que eu estou fazendo de errado? Ninguém quer sentar comigo, ninguém quer tomar café comigo. Aí aquelas pessoas lá que não valem nada, ganham presente, ganham café colonial, ganham bolo, e mimo, e paparico. E quem merece mesmo de verdade não ganha nada, nem um abraço, nem um elogio, nada. É que é o grupo, né? E nós estamos num planeta de provas e expiações de que o mal ainda aparece mais. Tem mais vantagens, né, materiais do que as pessoas honestas, as pessoas boas, as verdadeiras. Mas quando fazem isso, eles estão, na verdade, te protegendo, gente. Protegendo a tua aura, protegendo a tua energia, protegendo a tua saúde física, mental e espiritual. Eu demorei 10 anos para entender isso. Eu fiquei 10 anos sendo um filho rebelde, birrento. Não, mas eu quero estar ali, eu quero estar ali, eu quero estar ali. E quem era prejudicado, assim como você, era eu. A pele opaca, os olhos tristes, recebendo toda a carga negativa, a energia. Só de pensar dói. Daqueles irmãos, daquelas irmãs que estão em pecado, em todos os pecados. E Deus, Jesus, te tirando para você cumprir a sua missão. E você, não, eu quero lá, eu quero lá, são meus amigos. Mas às vezes, aquele grupo não é para você. Às vezes, aquela família não é para você. Às vezes, aquela mulher não é para você. Às vezes, aquele marido não é para você. Deus prepara coisas melhores, só que você tem que se ajudar. Você tem que começar a compreender o que Jesus quer, o que Deus quer, quando te apresenta essas coisas. E quando eu, o ano passado, comecei a compreender, comecei lá, eu sempre estudei isso. Estou com 45 anos, está na hora de me assumir, dou a quem doer, e eu vou cumprir o que eu estudo, o que eu leio desde criança. E que eu sei que é real, eu que estou lutando, eu que estou querendo ser normal, né? Apagar minha luz totalmente, né? É tipo tirar terno e usar roupa rasgada só para dizer que eu sou um mendigo, sabendo que não sou, né? Eu tenho terno, tenho casa, é exatamente isso. Para caber naquele grupo. Sendo que eu não vou ser feliz porque eu não vou ser eu não vou conseguir falar minhas conversas. E se eu falar o que eu sei, eles não têm capacidade cognitiva de entender, não tem. A verdade é essa, porque eu já tentei falar algumas coisinhas, não consegue. Aí você entende a mensagem de Deus, de Jesus e dos teus amigos que dizem, não é para você. Deixa viver a vida deles. Nós vamos trazer pessoas aos poucos que conseguem dialogar com você, têm o mesmo conhecimento, também procuraram ler bastante livros, estudaram, fizeram cursos compatíveis. E aí você começa a entender. E quando você começa a trabalhar em conjunto, que nem Jesus fez com Deus, Deus te apresenta as pessoas certas. No tempo certo chega aquele homem, aquela mulher, aquele amigo, aquela amiga, e vai se aproximando. Então não se está acontecendo com você, as pessoas estão se afastando depois que você começou a olhar meus vídeos, ou começou a ir na sua igreja, a ir no centro espírita ler,
Não é rejeição de Deus. É pelo contrário, é teste para ver se você desiste. É o afasta-se de mim, Satanás. E você não pode desistir. Se você não desistir, aí Deus te dá as recompensas. Né? Então, por que Pedro falava sobre o assunto abertamente. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Eles, porém, voltando e vendo seus discípulos, repreendeu o Pedro. Vai para trás de mim, Satanás. Não compreender as coisas de Deus, mas as dos homens. Porque Pedro achou que é igual nós, é igual aos homens. Não. Só que lá, nós temos missão. E todos nós. Todos nós temos que e temos. E quando nós aceitamos o convite de Jesus de entrarmos aqui, darmos esse corpo, do seu corpinho, esse corpinho bonito aí que você tem, minha amiga, meu amigo. Quando nós aceitamos, lá atrás, um ano antes de entrar no útero do nosso papai e nossa mamãe, os dois ficam grávidos, nós estávamos cientes, a maioria de nós, queríamos passar por provações, por expiações, de tempos em tempos íamos passar por testes, que o Satanás ia nos tentar nos desviar da nossa missão, porque todo ser humano, não importando a nacionalidade, o credo religioso, a raça, a cor, né? Que cor? Isso aí é efêmero. A raça mesmo, a alma, o espírito não tem cor. Lógico, vai se apresentar como moreno, como coisa, por causa que foi conhecido assim. Mas eu digo assim, a essência não tem cor. Então, quando nós estiparmos o preconceito, já é meio caminho dado para entendermos o Evangelho. Mas, bora lá. Nós sabíamos, aliás, nós sabemos que íamos passar por isso. E é bom. Porque pense uma pessoa que nascesse no berço de ouro, como é conhecido na Terra, aquele que nasce numa família que vem a 20 gerações de riqueza mesmo, tipo que vai ser a família do Neymar, né? Filho não vai precisar trabalhar, o neto, o bisneto, e dinheiro vai ter sempre. E não aconteça nada, não aconteça nenhuma separação, nada de dor. Essa pessoa vai evoluir, essa pessoa vai crescer, eu te asseguro, com 100% de certeza, que não. Eu sei por mim. Se a maioria das dores, sofrimento que eu passei lá atrás, ainda criança, adolescente, adulto jovem, maduro, velhinho agora, e no futuro, se eu não tivesse passado, talvez nem estava gravando para vocês. Por quê? Porque muitas coisas, só lendo, te não assimila. Só ouvindo, só vendo, não assimila. Muitas coisas a gente tem que passar na pele. A gente tem que sentir no coração. Por isso que Deus permite, olha que cena linda. Por isso que Deus permite a perda de entes queridos. Porque aquela dor ali, esse sofrimento é terrível. Mas, depois do luto, a gente compreende que a vida continua. E que lá na frente vamos nos encontrar. Aliás, nos encontramos sempre nos sonhos. Então, nunca temer as adversidades. As adversidades são um trampolim para a evolução. Quando aparecer dificuldade, por mais difícil, por mais grande que você for, você lembre disso. É um truque assim que nós usamos. Mas isso aqui vai ser um trampolim. E quanto eu ia ter que recarnar mais umas 10 vezes para talvez evoluir com essa dificuldade que é grande, que é imensurável. Mas se eu passar, se eu resolvê-la,
pautado na fé, pautado no certo, pautado no correto, não fazendo maldade para nenhum lado. É um trampolim, quem sabe eu vou, passando essa situação, esse problema, essa dificuldade, eu vou ter evoluído umas 2, 3 encarnações. Né? Eu vou adiantar minha dívida, adiantar meu carnê. E aí, com isso, eu não vou pagar juros. E é real. É real. Então, lembremos. E nunca pensemos que Jesus merecia passar pelo Calvário. Não, Jesus não merecia. Jesus não tinha nada para resgatar. Nada. Eu tenho. Você tem. Nós temos. Então nós temos passado. Nós temos passado ontem, né? O ano passado. O ano. E de outras vidas. Aceite ou não. Mas você tem passado. E que bom que nós temos passado. Porque esse do Calvário é triste, é. Toda essa humilhação que Jesus passou é triste, é. Mas não é um terço do verdadeiro sacrifício que Jesus fez, o verdadeiro Calvário que foi Jesus diminuir a luz dele para estar aqui entre nós na carne. Foram mais de 2000 anos de preparação. Há 4000 anos atrás. 2000 anos antes de Cristo. Preparação. Diminuindo a cada 1000 anos, a cada 10, 100 anos, 200 anos. Diminuindo a luz dele. Diminuindo as capacidades dele. Diminuindo os dons dele. Diminuindo a evolução dele. Para poder ser compatível com essa pele grossa. Essa pele áspera. Essa pele atrasada. E muito, muito, muito atrasada. É como um homem bilionário querer vestir só roupa de mendigo rasgada. E querer falar com o mendigo, querer viver com o mendigo. Ele vai ter que fazer uma preparação, porque ele não está preparado, né? Ele está acostumado com luxo, com empregados e tudo, né? Que é o... E Deus, e Jesus, era uma luz muito forte. Porque se Jesus vem na essência dele, gente, ele cega. Ah, o sol é forte. O sol é forte. Jesus é milhares, milhões de vezes mais intensa a luz dele do que o sol. Se Jesus aparece mesmo em essência, Jesus não faz o formato dele para você poder ter um mínimo de visualização, você não enxerga. Você cegueia, que a luz é muito forte. Então, imagina o sacrifício que é. Eu, como simples médium, quando eu me escondo, eu tento me adaptar à mediocridade de alguns irmãos, de algumas irmãs que, né, só falam merda, só falam bobagem. Não tem nada a acrescentar, nem na vida deles, né? E você tem, porque tem que conviver, né? Trabalho, né? Tem que conviver 8 horas diárias e tal. Já é uma dor, porque você não pode conversar, você não pode falar, porque não entendem, não conseguem, né, dialogar. Aí, e você querer falar as mesmas bosta, para você falar as mesmas bosta, você tem que chegar lá no fundo do poço. E quando eu fazia isso, doía, porque eu sabia que não é eu apoiar a traição, apoiar a falsidade, apoiar conluio contra chefe, contra patrão, contra supervisor, contra empresário. Não é a minha praia. E então dói. E se nós que somos cheios de pecado, eu sou cheio de pecado, dói. Imagina Jesus. Então, para ele, só para entrar nesse corpo, só para entrar no útero de Maria, foi um sacrifício enorme por amor a eu,
a você, meu amigo, minha amiga, a todos nós. Só isso. O Calvário, para os outros aí, para os materialistas, foi sim, pô, não vou negar, né? Vai, né? Bate agora, queimar o dedo na chapa aí, vai queimar. Vai doer. Mas esse foi o maior sacrifício para nós. E o que nós damos em troca? Mal lemos o Evangelho, né? Mal ouvimos. Ou lemos, mas não botamos em prática. E a hora é essa. Temos que pôr em prática. Não seja Pedro. Não acredite só porque você é filho, filha de Deus, só porque você é uma escolhida ou escolhido de Deus, porque vocês são, né? Que você não tem que cumprir as tarefas do mestre. Cumprir o que está escrito. E o que está escrito, Eduardo? Você está na carne, você não está na carne? Você está vivo aí, me olhando? Você precisa você suprir, nutrir tudo que o seu corpo necessita. E você tem que viver conforme o ambiente. Então você tem que trabalhar, você tem que ir no médico, você tem que tomar remédio, você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar dos EPI, tudo, né, que uma máquina necessita. E passar por todas as intempéries. Mas sempre de cabeça erguida e lembrando que tudo tem um ensinamento. E tudo tem um ensinamento. Quando você compreende e você pensa assim, como estou no estudo que nós vamos ler logo mais, é o caminho para o êxito, é o caminho para a felicidade. E agora, entre nós, mas a felicidade contínua, a verdadeira, a eterna. E é essa que importa. Porque a felicidade você vai levar para qualquer lugar. Seja para o céu, para a coluna espiritual. A felicidade a gente tira. A gente tira os bens materiais. Mas se eu for morar em São Paulo, a felicidade vai comigo. Se eu morar no Maranhão, a felicidade mora comigo. Se eu voltar para minha cidade, a felicidade mora comigo. Então, cultive a paz, cultive a justiça e mantenha o foco no seu objetivo, que é ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Não aceite a dúvida. Não aceite a incerteza. Não aceite o não e o revés que a vida te dá. Mostre para a vida, mostre para as dificuldades, mostre para os problemas, mostre para as pessoas negativas que você tem altivez, que você é uma pessoa, um homem ou mulher lutador, lutadora, não de briga, não de soco, não de tapa, não de bater boca. Isso aí é pessoas baixas. Pelo contrário, pessoas altivas, pessoas educadas, pessoas de classe verdadeira, né? Não de dinheiro, mas de classe. Não precisa bater boca. Não precisa dizer eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Não, é de menos. Mostre mantendo foco no seu objetivo. Porque daí aquela dúvida, aquele pensamento de desistir, aquele pensamento de parar de olhar, parar de seguir, parar de compartilhar, vai subir. E quando subir, parabéns. Você, meu amigo e amiga, venceu e está vencendo o mal. Como assim, Eduardo? Sim? Quando você não aceita a sugestão negativa, você está lutando contra o mal. Você está cumprindo a sua tarefa. O simples ato de não desistir de ler, o simples ato de não desistir de olhar um vídeo, olhar um áudio, ir na igreja, ir no centro espírita e mudar, passar a rezar, passar a aumentar a sua fé, a sua crença em Deus do seu jeito, mudar os seus atos, suas virtudes, né? Melhorá-las, né? Burilá-las para o bem. Quanto mais você fizer isso, você está sendo soldado, uma soldada de Deus, de Cristo, de Jesus. Sem precisar fazer alarde.
sem precisar de um cargo político ou cargo na sua igreja, no seu centro espírita. Sendo você mesmo, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com o seu marido, com a sua esposa. Sim, por mais que dizem para você que só pode ser de Deus se tem o cargo de pastor, a carga de espírito, de palestrante, tá filiado à FEB, tá não sei o quê. Pode ser. Mas, mesmo que você não vai em nenhuma igreja nada, mas se você tem um coração bom e você faz tudo que eu falei, você realmente lê e procura entender e praticar, não cometer os mesmos erros mais, assim que você entende aquilo que você leu, ou ouviu, você é tão trabalhador, ou até mais. Você é um gladiador, uma gladiadora, você é um soldado, uma soldada, você é a Supergirl, o super-homem, o herói da Marvel, o Thanos. Sim, você só tem o seu corpo aí. Seu corpo é normal. Mas se você pudesse ver a sua alma, o seu espírito, e olha a alma e o espírito de quem não vai para a igreja, não fala de Jesus, nem pensa em Jesus, e acha essas coisas erradas, e papapá, papapá, papapá. Você, a sua alma, o seu espírito é como se fosse musculoso. Pensa nos soldados aí que aparecem, né, os espartanos aí, os 300, né? Musculoso, bonito, né? Forte, melhor lutador, melhor lutador. Aquele que não entende Jesus, não quer saber de Jesus, não ouve, não quer falar e quer viver uma vida de intrigas, de fofoca e falsidade, né? Então, você é o gladiador ou a gladiadora, você é o lutador ou a lutadora, você é o soldado universal de Deus. E é verdade. Você pode achar que é loucura, mas não, é pura verdade. Comece a prestar atenção. Por que Deus te protege mais? Por que Deus concede as suas orações? Querido, querida, também, mas por merecimento. Porque você batalha, você luta diariamente. Quando você é honesto, honesta, você está lutando, você está lutando contra o mal. Vivendo a sua vida. Isso é que é o mais gostoso. Simplesmente. Não precisa bater boca, não precisa ficar anunciando que eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, e papapá, não. Só faça o correto, faça o certo. Igual Jesus. Jesus não bateu boca com ninguém. Ele cumpriu o que estava escrito, né? Que o Pai deu para ele, as coordenadas. Mas eu preciso que você passe por algumas humilhações. Quem era para te aceitar, para te orientar, para te aconselhar, aquele grupo não vai te aconselhar, não vai te orientar. Mas eu preciso que você passe por isso, meu filho, não porque o pai te odeia, não. É porque os seus irmãozinhos, suas irmãs, eles precisam seguir seus passos. Eles precisam ver que é possível vencer sem bater boca, sem brigar. Você aceita, meu filho? Aí ele diz, pai, não tem outra alternativa, né, pai? Sou mais velho, tem que ir. É o que eu faço assim. Você tem que gravar, então vamos gravar, né? Fazer o quê? Não tem outra alternativa. Se eu não gravar, o outro vai gravar, né? Que é assim. Então vamos lá. E aí Jesus vem. E agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. E depois será a vez do seu filho, da sua filha, seu neto, sua neta. E depois dos filhos, das netas, dos netos deles. E assim consecutivamente. Ou sucessivamente. A tarefa, pescar almas, não parou com Pedro. Pedro foi o primeiro pescador de almas, né? Que Jesus falou. Mas Pedro ensinou eu, ensinou você, ensinou nós, ensinou todo mundo. E agora estamos nós no mar pescando.
quando eu vou no trabalho, tem que pescar. Quando eu vou na igreja, tem que pescar. Quando eu vou no mercado, tem que pescar. Quando eu vou, mas não assim, forçando, como alguns irmãos fazem, né? Você tem que ser, porque só a minha religião fala, não, é a sua experiência de vida. Aí que você só entre lá, trabalhe quieto, fale quieto, entre no mercado quieto e saia quieto. Mas só o seu estilo de vida, só as suas virtudes, seu caráter de honesto, a sua energia já mata. Tanto é que se você é um homem ou mulher de bem, você sabe, você não consegue entrar percebido. Eu sei por mim. A gente quer. A gente entra assim, tá todo mundo conversando, cabeça baixa, né? E é inevitável, eles vão olhar para você. Por quê? Porque a sua energia entra primeiro. Porque você, cada vez que você fica mais fiel a Deus, a Jesus, aos princípios, você fortalece a sua energia e a sua energia pessoal ela cresce, e cresce, e cresce, e cresce. E ela chega primeiro nos ambientes. Alguns sentem uma vibração no corpo, no coração, alguns sentem a sua presença, alguns são forçados a olhar. Então é normal. Se você é assim, se você chega e não consegue ficar despercebido, mesmo que você queira, talvez você já está cumprindo sua missão. E você fala de Deus, Jesus, obriga as pessoas a seguir sua religião, não, né? Porque o verdadeiro cristão segue Jesus. E o que a gente tem que seguir Jesus? Primeira coisa, Jesus não obriga ninguém. Assim como eu não obrigo ninguém. Por que eu falo que a verdade do Face? Porque o Face, eu sempre digo, ele é aberto, mas ele é aberto assim para quem quer, não quem não quer. Não faça. Ou bloqueia. Meu amigo, minha amiga, não é ofensa aqui. Eu não vou me sentir ofendido se você bloquear. Eu vou bloquear o Eduardo. O Eduardo tá falando dando vídeo demais, meme demais, e é espiritismo, bloqueia. Não me olhe, não me siga. Eu vou ficar triste? Um pouco vou, porque eu vou olhar, assim como Jesus olha para nós, e é uma pena, né? Meu irmão não quer crescer, meu irmão não quer se salvar. Quer ficar aí igual quando o Noé fez a arca de Noé, né? Noé convidou o pessoal. Noé convidou os amigos. Noé convidou a família vizinha. Mas tu acha que eles aceitaram? Passaram foi o, né? De não seguir, deixar de seguir. E Moisés obrigou a entrar na arca de Noé? Não, né? Não vai chover coisa nenhuma. O Moisés está perdendo tempo aí, vários anos aí fazendo essa arca aí. Você é louco. E o tempo mostrou para eles, né? Infelizmente, né? Morreram todos. O tempo mostrou. Então, a gente fica triste. Mas a gente tem que entender, né, que é a evolução da pessoa. A pessoa não consegue acompanhar a tua evolução. Então, se a pessoa te bloqueia, se a pessoa não te deixa te seguir, não pare de fazer o que você faz. Não desista. Às vezes a gente fica cansado, sim. Às vezes acontece imprevisto, sim. Quem me conhece sabe, eu estou gravando de madrugada, mas o normal é 19 horas, mas por causa de imprevistos, tive que trabalhar, aí dormi pouco, aí dormi mal, e aí o cansaço bateu e apaguei. Deixa eu ter um sonho maravilhoso. E apaguei. E acordei agora, 10 horas da noite. Mas, como nós sabemos que nós não devemos deixar de cumprir a nossa tarefa, nós vamos gravar. Porque a gente sabe, quando nós estamos com Deus, com Jesus, e é uma tarefa, e nós sabemos, nós temos ciência disso, eles vêm nos ajudar. E eles entendem que nosso corpo precisa de descansar, nosso corpo precisa de algumas tarefas, vai aparecer alguns imprevistos, vai aparecer visita, vai aparecer compromissos, é normal. Nós não podemos desfocar. Olha só, vou contar um segredo para vocês. Eu achei que por não gravar às 19 horas, eu não ia conseguir fazer. Mas para ver como Deus, Jesus e os mentores, e o mentor dessa humilde casa é bom,
que eles entenderam que não foi porque eu não quis gravar, foi o meu corpo cobrou, né, e dormiu demais, né, desligou, né, morri por 8 horas, desligou, e eles vêm e ajudam, porque Deus e Jesus sabe, e os mentores, os amigos, e o gerente, dirigente dessa casa, sabe que nós estamos aqui em tarefa, por amor, para aprender, eu aprendo em tempo real, porque quando eu faço os cortes, eu tenho que escutar. Aí eu tenho que ver. Aí eu vejo, olha, interessante. Eu vou anotar. Isso é interessante. Eu vou começar a fazer. Eu mesmo aprendo comigo mesmo. Porque muita coisa, como eu digo, é canalizado. Muita coisa é download. Muita coisa é download. É em tempo real para vocês. É um privilégio. Então, gente, não deixe a dúvida. E, como Jesus disse isso aqui, não deixe de cumprir a sua tarefa, a sua missão. E a sua tarefa, a sua missão é simples. É ser um homem ou mulher de bem. Honestos, fiéis a Deus, a Jesus, às orientações deles, a sua fé, e ser correto 24 horas por dia. Essa é a sua tarefa. Você cumpre? Beleza. Perfeito. Então, bora fazer o nosso prece de encerramento. Bora lá? Pai, ó Jesus, meu irmão amado, obrigado por nos inspirar. Obrigado por enviar a esta casa nossos irmãos e irmãs, amigos conhecidos carinhosamente, amigos da luz, nossos mentores, mentoras, padrinhos espirituais de todos esses irmãos e irmãs que se encontram na live, ou se encontram nos cortes, ou se encontram aonde quer que eles estejam. Mesmo aqueles que não podem estar conosco presente agora, pois estão trabalhando, estão descansando seus corpos físicos, mas amanhã ou no decorrer da semana, dos meses, dos anos, se tudo der certo, dos séculos, ao adentrar em nossos vídeos, em nossos áudios, nossos streamings, nos nossos canais, possam se sentir agraciados, abençoados, iluminados e protegidos, assim como eu, assim como nossos irmãos que estão aqui e os que virão. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Mentores da luz. E obrigado a todos os mentores espirituais, os de guarda de cada um desses irmãos e irmãs, desses milhões de irmãos que estão entrando em contato conosco. Deus ilumine a vida de todos eles, protegendo, amparando, para que tenham saúde, para que tenham mais harmonia em seus lares, e que cresçam espiritualmente e que aumentem a sua fé em Deus e Jesus, através dos nossos vídeos, nossos áudios e as orientações vindas direto do alto, direto das mãos de Jesus, através de nossos mentores. Com o Pai Nosso, vamos dar por encerrado nossa leitura, nosso estudo desta madrugada. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre e sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que Deus, que Jesus e nossos amigos, essa legião de benevolentes,
trabalhadores, trabalhadoras de todos os âmbitos sociais, estruturais, em todas as religiões, em todos os lares, que se propõem a entrar em contato com o seu coração, com a sua fé, falando de Jesus, falando com Jesus, nos permitindo adentrarmos em seus corações, para iluminarmos, para ampararmos através das orações mútuas que vocês lançam para nós e nós lançamos de volta a vocês. Se sintam agraciados, iluminados e protegidos. Sim. Jesus ama a todos. Jesus está compadecido. Jesus está com o coração eternecido e muito feliz por saber, por ver que há centenas, milhares, milhões de irmãos e irmãs espalhados pelo orbe, iluminando, sozinhos ou em grupos, em religiões, em casas, em templos, em lugares, no trabalho, na família, mas estão sendo um pontinho de luz que Jesus espalhou pessoalmente. E nós estamos cuidando, junto com a equipe de cada um desses irmãos, dessas irmãs, que agora nos assistem, que agora nos ouvem, que agora compartilham nossos áudios, nossas gravações. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de nosso Pai amado. Obrigado, em nome de todos esses anjos, mentores, padrinhos, madrinhas espirituais, que acompanham a todos vós. Obrigado por nos amarmos. Obrigado por lembrarmos de nós. Obrigado por estarem juntos nessa tarefa que não é só nossa, que não é só dessa geração, mas que será de todas as gerações vindouras, hoje, amanhã e sempre. Que a paz de Deus e de Jesus se aproxima e estará em seu lar, em sua casa, em seu apartamento. Com você, meu irmão, com você, minha irmã. Bora continuar a leitura, continuar o estudo. Não desanime, não desista. A vitória está próxima. Mantenha-se em pé, mantenha-se cabeça erguida. Não caia na tentação das más influências, das más tendências. As sombras querem destruir. As sombras não querem que a evolução da Terra se cumpra, só que eles não sabem. Que é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. E sim, a Terra já está em processo regenerativo. E sim, querendo ou não, as sombras serão retiradas. Cabe a você, meu irmão, cabe a vocês, minhas irmãs, seguirem no seu caminho, sendo amorosos, sendo fraternos e não largando a mão de Jesus, jamais. Cumprindo suas palavras, cumprindo seus ensinamentos. Dito isso, que a paz de Deus, que a paz de Jesus, e com o amor de todos nós, seus mentores e mentoras, que lhe amamos, que acompanhamos seus passos há muitas encarnações. Basta orar, basta pedir, meu amigo, basta pedir. E sim, não se preocupe, nós entendemos que a matéria necessita de descanso, mas sempre estaremos
à disposição de vocês, irmãos e irmãs, para juntos lermos, juntos estudarmos, pois sempre repetimos, passar um tempo com Jesus, passar um tempo com a fé, nunca é tempo perdido, e sim é adquirir tesouros no céu. Um abraço fraterno dos irmãos e irmãs que vocês chamam carinhosamente de amigos, amigas da luz. Deus ama todos nós. Muito obrigado. Bom descanso, meu irmão. Bom descanso, minha irmã. Bom fim de semana a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos vós. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, com Jesus. Que Deus ilumine a todos, né? E muito obrigado por estarem aqui, aqueles que estão ao vivo. Desculpe pela gravação mais tarde, né? Aconteceu. Apaguei. Mas a gente sabe que às vezes quando acontece isso, fazer o quê, né? A gente é matéria. Até para mostrar que nós somos humanos. Eu não sou nem um ET. Eu ainda não tenho meu corpo robótico, né? Um dia eu vou ter. Aí eu conseguirei ficar acordado e conseguirei trabalhar e estudar e ler e fazer meus clipes e não dormir. Mas, por enquanto eu preciso. Então, desculpe a gravação mais tarde, mas é bom que é gravado, né? Você fica vendo. E se você está vendo gravado, não se preocupe. A mesma bênção que eu estou recebendo de meus irmãos e irmãs que porventura estiveram ao vivo conosco, estão recebendo, você vai receber. Você dos cortes, que recebe só os cortes fracionados, mas eu vou ver se eu volto para os fracionados e os de 10 minutos. Talvez fim de semana eu dê porque é só domingo, né? Mas talvez semana que vem eu não tenha trabalho na sexta e nem no sábado. Aí eu vou conseguir voltar aos meus 3 dias para trabalhar para Jesus, né? Esse fim de semana eu não pude trabalhar para Jesus. Mas, compromisso, né? Seres humanos. Né? A empresa me forçou a não poder trabalhar para Jesus. Mas, semana que vem, terei 3 dias para poder botar em dia os cortes de 10 minutos do Quai, né? Porque agora estou fazendo fracionado. Que até para dar, como é que é? Como os paulistas dizem, é papo reto. Poder dar a mensagem direta, né? Mas vou também voltar a fazer os cortes fracionados. Aí é mais fim de semana. Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Ou até daqui a pouco, né? Porque nesse momento já é meia-noite, né? Então, já é domingo. Então, até daqui a pouco. 1h10, meio-dia, 1h da tarde. Faremos psicologia, né? E de tardezinha, antes de trabalhar, faremos o Novo Testamento. Aí será requisitos para seguir Jesus. Vai ser interessante. Bora lá, com Deus, até a próxima. Obrigado por estarem aqui. Que Deus abençoe. Que mais de vida, gente. Meu Deus. Sabia que das nossas mãos saem essas luzes? Da nossa mão, que eu digo a minha, a sua, de você. Quanto mais você estiver com Deus, quanto mais você estiver com Jesus, sai luz da sua mão. É isso que nós, velhos, enxergamos. Entreguei. Mas é isso aí mesmo. Abraço, fique com Deus. Bora lá?